Também quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Quero, nesta noite, dizer que estamos alegres, porque Jesus Cristo é a nossa alegria. Então, se você tem Jesus, você está alegre, você está feliz. Então, nesta noite, quero dizer para você, você está tendo a oportunidade também de se alegrar. Você que se encontra triste, quero dizer para você aqui, quero ler a palavra de Deus aqui no livro de Lucas, capítulo 19, o versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Louvado seja Deus. Então, a Bíblia diz que Jesus veio buscar os perdidos. Jesus veio buscar aqueles que estavam sem solução. Então, aqueles que se encontravam em uma situação complicada, em uma situação difícil, Jesus Cristo veio para esses. É por isso que estou aqui, é por isso que estamos aqui, porque Jesus nos alcançou. Nós estávamos perdidos, nós estávamos abandonados neste mundo, mas Jesus Cristo, pelo seu amor, Jesus Cristo, pela sua graça, nos alcançou, nos chamou. Estamos nós aqui nesta noite, na casa da nossa irmã Maria e Jim, para transmitir a palavra salvadora de Jesus Cristo, a palavra em que Jesus disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Se você também se enquadra nessa situação de que é uma pessoa que se encontra distanciado de Deus, que é uma pessoa que está perdido diante de Deus, quero dizer para você, e essa é a oportunidade de você se aproximar, porque Jesus Cristo, Ele está aqui. A Bíblia, a palavra do Senhor nos diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, no nome de Jesus, Ele estaria no meio. Então, essa é a oportunidade maravilhosa de você conhecê-lo, Jesus, porque Ele se encontra aqui conosco. Glória a Deus. E esse texto em que acabamos de ler, esse versículo que acabamos de ler, ele retrata a história de um homem pecador, de um homem que, apesar de rico, a Bíblia conta a história deste homem chamado Zaqueu, um homem rico. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um cobrador de imposto. Zaqueu era chefe dos cobradores de imposto. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um judeu que trabalhava para o governo de Roma. Zaqueu era desprezado pelos seus, era enraivado pelos seus compatriotas, pelo seu povo, porque ele cobrava imposto dos seus irmãos. Então Zaqueu, ali naquela cidade, Zaqueu, ele sabendo que Jesus Cristo ia passar naquela cidade chamada Jericó, Zaqueu, ele tinha algo dentro do seu coração. Ele sentia um homem desprezado, e como ele se sentia desprezado, ele se sentia triste, porque as pessoas que eram os seus compatriotas não queriam o ver, pois tinha raiva dele, porque normalmente os cobradores de imposto cobravam dinheiro a mais, imposto a mais do que o devido. E por isso os seus tinham raiva, porque também trabalhava para o governo de Roma, que o oprimia. Então eles tinham a vontade e o desejo de que fosse liberto do governo de Roma, porque o governo de romano oprimia. Mas, ao contrário, ele via que os seus estavam ajudando, estavam explorando eles.
Então Zaqueu, apesar de ser um homem rico, porque o texto diz que ele, o versículo 2 diz que o homem chamado Zaqueu era maioral dos publicanos, era um homem rico. Ele era um homem rico, mas ele também era um homem insatisfeito. Por que insatisfeito? Porque é como eu já tenho falado, ele vivia, apesar do seu dinheiro, apesar da sua fama, ele se sentia só, ele se sentia desprezado, e por isso era um homem triste. Mas no decorrer da história, o texto nos diz que este homem, ele ouviu falar de um homem chamado Jesus. Glória a Deus. Ele ouviu falar de um homem chamado Jesus. E este homem chamado Jesus veio com o intuito de resolver estes problemas. Veio aproximar de Deus aqueles que estavam longe, aquele que estava distanciado, que não tinha paz, que não tinha alegria. Esse Jesus veio fazer isso na vida daqueles. E então que nós vemos aqui que o texto nos diz que Jesus, chegando em Jericó, nessa cidade onde vivia Zaqueu. Zaqueu ali estava. E ele, no seu coração, ele desejava encontrar com Jesus. Ele desejava ver Jesus. Ele desejava encontrar com este Jesus que ele já ouvira falar que ele fazia muitas coisas, coisas grandes, coisas tremendas, coisas magníficas na vida daquelas pessoas que assim dava lugar. Então Zaqueu, no seu coração, ele tinha o desejo de encontrar com este Jesus. Assim como a mulher do fluxo de sangue tinha também o desejo de conhecer Jesus quando a situação da sua vida já estava em uma situação deplorável, difícil, que não tinha mais como recorrer aos médicos, porque o seu dinheiro acabava, o seu dinheiro acabou, e ela não tinha para onde mais recorrer, e a doença cada vez mais piorando. Então ela ouvira falar de Jesus. Jesus, aquele que mudava a situação dos enfermos, daqueles que estavam doentes, daquele que estava passando por dificuldade, não só física, mas principalmente espiritual. Jesus Cristo veio mudar essa situação. E então aquela mulher corre e, apesar da sua fraqueza, ela encontra com Jesus, ela toca em Jesus e a sua vida mudou. Louvado seja Deus. A partir do momento que ela encontrou com o mestre, que ela tocou nas suas vestes, louvado seja Deus. Mas nós vemos também, aqui voltando para o texto, que Zaqueu também, a vida de Zaqueu mudou a partir do momento em que ele encontra com Jesus. A partir do momento que ele encontrou com Jesus, ali na cidade de Jericó, ele encontrou com aquele que resolve problemas de culpa, sentimentos de dificuldade, sentimentos profundos no seu interior, muitas das vezes que nós não compreendemos, que nós não entendemos, mas Jesus entende, que Jesus compreende. Então Zaqueu ali, ele sabia que Jesus Cristo ia passar por aquela estrada, e ele, sendo um homem pequeno, de pequena estatura, a Bíblia diz, o texto diz isso, que ele era um homem pequeno, a sua estatura era baixa, mas ele pensou no seu coração, eu preciso encontrar com este Jesus, que tem mudado a situação de muita gente, quem sabe ele pode mudar a minha. Eu estou aqui, um homem que, apesar de rico, não tenho alegria, não tenho satisfação, não tenho aquilo que eu quero ter dentro de mim, eu não tenho, porque... Mas nós vemos que muitas pessoas no nosso dia, às vezes insatisfeitas com a vida, por não ter prosperado na sua carreira profissional, por não ter prosperado na sua vida financeira, não ter uma vida financeira boa, não estudou para não adquirir um emprego bom,
ou vice-versa, alguma coisa aconteceu que ele não conseguiu, vamos dizer assim, decolar na sua carreira, e ele fica triste, ele é menosprezado, e às vezes ele vai na escola, no trabalho, onde que ele esteja, ele acha que é ridicularizado, e por isso começa a pensar besteira. Mas Zaqueu, nós vimos que Zaqueu, ele não pensou assim. Zaqueu, mesmo a situação complicada da sua vida, ele se sentia um homem triste, insatisfeito, mas ele teve a ideia de encontrar com Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero dizer para você também nesta noite, se encontra nessa situação, está passando por um momento difícil na sua vida, não sei, no lar, na família, no trabalho, na escola, ou seja, onde quer que seja a área da sua vida, que você esteja passando por dificuldade, não sei, mas eu quero dizer para você, que um homem chamado Jesus, que mudou a história da minha vida, mudou a história das nossas vidas, daqueles que estão aqui, também mudou a história de Zaqueu, também mudou a história daquela mulher lá do fluxo de sangue, e muitas outras histórias que a Bíblia relata em que Jesus mudou a história da vida deles, porque acreditaram, porque deram ouvido, porque foram atrás daquele que pode fazer todas as coisas, porque foram atrás daquele que tem poder de fazer todas as coisas. Louvado seja Deus. O erro da humanidade, porque eles vão correr atrás de alguém que não pode resolver nenhum tio da sua vida. Eu quero dizer para você que corra atrás de alguém que pode realmente resolver o seu problema e dar cabo naquilo que está lhe prejudicando. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E então Zaqueu teve essa ideia na sua mente. Na sua mente pensava muitas coisas, mas nessa hora, ele sabendo que Jesus ia passar na sua cidade, ele teve a ideia: eu quero encontrar esse homem, eu quero que a minha vida seja de fato transformada, eu quero de fato que a minha vida seja mudada. Louvado seja o nome de Jesus, glória seja dado o nome do Senhor. E então aquele homem, sabendo que era pequeno, ele, com a multidão que cerca Jesus, com certeza eu não vou ter a mínima oportunidade, a mínima chance de vê-lo, Jesus. E o que é o que eu quero ver. Eu quero ver Jesus, eu quero ver o Salvador, eu quero ver o Redentor, eu quero ver aquele que tem curado, que tem salvado, que tem transformado, que tem feito coisas grandes na vida das pessoas. Louvado seja o nome de Jesus. Então, nós vimos que ele teve essa ideia. O texto também nos diz que ele subiu em uma árvore grande, sabendo que a estrada passava por baixo daquela árvore. E ele teve ideia: eu subo naquela árvore, que quando ele passar por aqui, certamente eu vou ver. Aleluia. Então Zaqueu ia se conformar somente em vê-lo, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. A vida de Zaqueu financeiramente estava bem, mas espiritualmente não estava bem. Eu quero dizer para você também, como está a sua vida nessa noite? A vida financeira, a vida espiritual, como é que está a sua vida nessa noite? Você que me ouve nesta hora, Zaqueu teve uma ideia de encontrar com Jesus, e eu quero te dar essa ideia. Encontra com Jesus nesta noite. Aleluia. Encontra com Jesus nessa noite, porque Ele tem o melhor para você. Glória a Deus. Jesus tem algo melhor para você nesta noite. Eu quero te dizer, Jesus tem algo tremendo, maravilhoso para fazer para você, com você, nesta oportunidade. E então Zaqueu ia se conformar. Para ele, no seu coração, era somente em vê-lo. A mulher também, do fluxo de sangue que a Bíblia relata, ela ia se conformar só apenas em tocá-lo em Jesus. Ou seja, nas vestes de Jesus. Não era nem apenas no corpo, era somente na veste. Ela disse consigo mesmo: se eu apenas tocar nas suas vestes, para mim já é o suficiente. Oh, glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Zaqueu disse: eu quero vê-lo. Eu vou subir na árvore, porque de lá eu vou ver. Aleluia. Então eu quero dizer para você: se encontre com Jesus nesta noite. Veja Jesus. Veja Jesus, não somente com esses olhos carnais, mas com os olhos da fé. Ele está aqui em nosso meio. Pois já falei isso nesta noite. Ele está aqui nesta noite e Ele está de braços abertos. Ele quer encontrar com você. Ele quer fazer algo na sua vida que os médicos não vão fazer.
que os homens não vão fazer. Ninguém vai fazer. Mas Jesus pode fazer a partir do momento em que você colocar no seu coração que quer encontrar Jesus, quer ver Jesus, quer tocar em Jesus. Certamente Ele vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. E então Zaqueu está ali, Zaqueu em cima daquele sicômoro, está lá em cima daquela árvore, daquela figueira brava, está lá Zaqueu em cima, e lá vem a multidão, e Zaqueu olhando para um lado e para outro, e Jesus com seus discípulos no meio daquela multidão, e as roupas parecidas, tudo igual, e ele procurando quem era. Aí ele estava preocupado, Zaqueu, porque ele se vestia tudo igual, falava tudo igual, e então estava lá Zaqueu preocupado, sem saber quem era Jesus. Mas Deus é maravilhoso, Glória, Deus é aleluia. tremendo, Deus sabe, Deus conhece todas as coisas, Deus conhece aquilo que o homem não sabe, nem o diabo sabe, Deus sabe. Louvado seja Deus, porque Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua mente, conhece o homem interior. Louvado seja Deus dentro de ti. Então Ele conhece. E então quando Jesus se aproxima daquela árvore, Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje mesmo eu vou almoçar contigo, hoje eu vou para a tua casa. Louvado seja Deus. Então você vê, você imagina, Zaqueu estava preocupado ali sem saber quem era, mas quando Jesus chama logo o seu nome, aleluia. Tem uma coisa, irmão, que a gente gosta, é quando as pessoas, principalmente as pessoas que não é do nosso viver diário, do nosso conviver, nos trata pelo nosso nome, nos chama pelo nosso nome, a gente fica feliz. Você imagina Zaqueu sabendo que nunca tinha visto Jesus, sabia que Jesus também nunca tinha visto ele, e de repente Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou almoçar contigo, eu vou. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Zaqueu, a mais depressa, desceu rapidinho daquela figueira para encontrar com Jesus. Ouviu Jesus e foi um homem obediente. E desceu rápido. Aleluia, louvado seja Deus. E seguiu com Jesus. E seguiu junto com Jesus até a sua casa. Louvado seja Deus. E a multidão acompanharam e começaram as críticas, porque aqueles que seguiam ali, muitos seguiam Jesus, uns para se alimentar, porque Jesus fazia multiplicar o alimento, porque Jesus curava, porque Jesus era bom, porque Jesus é maravilhoso, por tudo, essas coisas. Mas tinha outros que iam atrás de Jesus para criticar, para falar mal. Então muitos, nos nossos dias também a gente encontra gente de todo jeito, mas ali alguém disse: ele não conhece quem é esse aí, esse é um pecador, esse é um homem mau, esse é um homem ruim. E Zaqueu disse, foi que Zaqueu disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Isso sem Jesus falar nada para ele a respeito dessas coisas. Louvado seja Deus. Então Jesus disse: hoje a salvação veio a esta casa, porque também este é um filho de Abraão, ou seja, é um homem que acreditou, que creu como crente Abraão, e também foi alcançado pela misericórdia de Deus. Então eu quero dizer para você, seja um homem, seja uma mulher, seja uma criança, seja um adolescente, procure faça um esforço no seu coração de encontrar com este Jesus. Faça um esforço como estes dois fizeram para encontrar com Jesus. Porque certamente eu quero te afirmar, meu amigo e minha amiga, que Jesus Cristo tem algo melhor para você. Tem algo que você não imagina. Zaqueu nunca imaginou que Jesus ia fazer algo tremendo na vida dele. A mulher do fluxo de sangue também não. A mulher que tinha aquele sangue já mais de 12 anos. Ela nunca imaginou que Jesus ia fazer aquilo. Mas quando ela menos imagina, aquilo acontece. Porque ela teve a ideia de encontrar Jesus, de tocá-lo nas suas vestes, de fazer alguma coisa para Jesus. Então, nesta noite, que o seu Jesus Cristo possa abrir o seu coração e tenha um encontro com Jesus o mais rápido possível, porque o dia de amanhã vem, quando não nos pertence.
Mas o dia do Senhor é hoje. A palavra do Senhor nos diz: é hoje. Se ouvirde a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, porque o dia de amanhã não nos pertence. Que Deus. Amém. 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 Estamos chegando ao final.